Hoje vamos falar do coeficiente de variação. Olá, eu sou Marcos Vessoso, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Dando continuidade ao tema medidas de dispersão, a ideia hoje é apresentar para vocês mais uma medida que é chamada de coeficiente de variação. Se você deve estar lembrado do vídeo anterior, onde nós falamos de 3 medidas de dispersão bastante utilizadas, que seria a amplitude total, a variância e o desvio padrão. Hoje a gente vai introduzir mais uma medida que tem a ver com duas dessas que falamos no vídeo anterior. Se você não assistiu o vídeo anterior, eu recomendo que você assista primeiro, ok? Legal. Então vamos lá, vou passar para o slide para ajudar nessa explicação sobre o que é o coeficiente de variação. Então vamos lá. Bom, tá aí. O coeficiente de variação, ele é uma medida que indica a dispersão dos dados, assim como o desvio padrão, mas ele é uma medida relativa. Ele dá a medida do desvio padrão na forma de uma porcentagem da média. Entendeu? Então, uma das grandes dúvidas é, será que o desvio padrão é muito alto, muito baixo? Às vezes a gente fica com essa dúvida. Então, a ideia do coeficiente de variação, que é uma medida relativa, é dar essa mesma informação, só que de uma outra forma, utilizando o desvio padrão e expressando esse desvio padrão como se fosse o percentual, a porcentagem da média, ok? E como é que se calcula isso? Muito simples, né? É o desvio padrão dividido pela média. Claro, usa uma simbologia diferente se eu estiver tratando da população ou da amostra, como tá apresentado aí no slide. Essa multiplicação por 100, ela tem a função de tirar o decimal, né? Porque se eu faço essa divisão, eu vou ficar com o decimal, né, na forma de porcentagem 0,45 ou 0,50 ou 0,30, e com essa multiplicação por 100 eu elimino o decimal, fica mais fácil de entender e interpretar. Por falar, é importante, né? Essa medida ela é muito útil quando você quer comparar a variabilidade de diferentes conjuntos de dados, sobretudo se as médias de cada um forem muito diferentes. Então ele ajuda muito você fazer esse tipo de comparação, ok? Bom, como é que a gente interpreta esse coeficiente? Há uma variação de autores, né? Tem autores que são mais rigorosos, outros não tão rigorosos assim, mas de uma maneira geral, o que é um coeficiente de variação baixo? É aquele que está entre 20 e 30, ou seja, 20 ou 30% da média, o desvio padrão é 20 ou 30% da média, esse é considerado um coeficiente baixo, né? Significa que os seus dados, aquelas observações numéricas que você está analisando, elas não estão tão dispersas assim. Agora, num coeficiente de variação acima de 50 ou 60, aí sim há uma dispersão excessiva, né, muito alta no conjunto de dados e provavelmente você vai ter que tomar algumas medidas que a gente não vai entrar nesse tema no vídeo de hoje, ok? Bom, outros pontos interessantes sobre o coeficiente de variação. Ele tem uma dependência da escala, né? Como é uma medida relativa, ele é muito útil na comparação em escalas diferentes, por exemplo, diferentes moedas, tamanhos em diferentes dimensões, em diferentes unidades, né? Então é importante você usar esse dado. Ele é útil para dados positivos, né? Então, como você faz uma divisão, você não pode ter lá no denominador o zero ou um número negativo. Então, ele fica com essa restrição. E uma limitação é quando você está trabalhando com uma média muito perto de zero. Porque na hora que você faz esse cálculo, muitas vezes esse percentual, o coeficiente fica muito alto, chega a ficar gigantesco. Então, se a média é muito próxima de zero, ele acaba realmente perdendo um pouco da sua utilidade. Ok? Bom, espero que você tenha gostado, que você tenha compreendido. Se gostou, deixa um like para o nosso vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para que você tenha aí o acesso a todos os vídeos que nós já estamos produzindo para você, tá bom? Um abraço, até lá.